Olá, amigo assinante, estamos iniciando nosso programa Grandes Negócios na TV. Hoje um convidado muito especial, Ítalo Salvador Figrino. Ele é empresário em nossa cidade, casado com a Sandra, pai de 4 filhos e é sócio da empresa Itália Engenharia e Construções Limitada. Tudo bem, Ítalo? Tudo bem. Muito obrigado inicialmente por essa valiosa oportunidade. A você também, telespectador, obrigado por prestigiar o nosso programa. Ítalo, é um prazer ter aqui com a gente e contar um pouquinho da sua experiência empreendedora. Ítalo, o seu pai, Giuseppe Figrino, né, resolveu que ele é italiano, veio para o Brasil, passou um tempo aqui, queria ir embora. Mas num dado momento ele falou assim, poxa, não quero mais ir embora. O que prendeu teu pai no país? Na verdade, antes de responder o que prendeu, eu queria fazer um comentário. Claro. O Giuseppe Figrino, ele, aos 16 anos, sozinho veio para o Brasil. Poxa, 16 anos. Isso, 16 anos. Não digo sozinho, ele veio com um vizinho, também de 24 anos, ambos, pela primeira vez, vieram para o Brasil. A Itália não estava muito bem naquela época, isso foi em 1937, né? Ele nasceu em 21, e ele veio para trabalhar, para ajudar o restante dos 9 membros da família, né? Então, conseguiu inicialmente ficar no Rio de Janeiro, numa colônia italiana, né, de trabalhadores, trabalhou no jornal. 3 meses depois ele foi para Taubaté e 10 anos após ele pensou em voltar, voltou para o Rio de Janeiro para render as férias de um conterrâneo, né? E antes de ir embora, faltando assim um mês, ele foi atingido em cheio pelo Cupido e conheceu minha mãe. Conheceu sua mãe lá no Rio de Janeiro. E nunca mais voltou para a Itália, ou melhor, voltou 30 anos depois. Que bom, né? Que bom que ele conheceu a tua mãe aqui e vocês puderam ficar pés aqui no Brasil, né? Ah, sem dúvida. Foi muito bom esse encontro, né, que o destino proporcionou para ele. Bacana. E acabei nascendo no Rio de Janeiro. Bacana. Você morava no bairro de Santa Teresa, né? Aos pés lá tem a Lapa, que eu visitei recentemente, um bairro assim, muito saudosista, um bairro antigo do Rio de Janeiro. Como é que foi sua infância viver em Santa Teresa? Olha, eu tive a sorte de ter uma infância muito boa, aquela infância ainda que você conseguia brincar na rua, né? Então, falando um pouquinho de Santa Teresa, é um bairro assim muito bucólico, sim, muito arborizado. Imagine, eu que nasci em 1956, aos 6 anos de idade, eu já estava na rua, brincando com os meus amigos, jogando bola, rodando peão, soltando pipa, né? Isso foi muito bom, eu diria, para a minha formação adulta, né? Porque a criança hoje, ela, quando se cria no meio de outros garotos, isso te dá muita segurança, né? Isso te dá vivência, né? Desde a infância. Então, a infância foi muito fantástica, muito boa. Bacana. Mas aí conta um pouquinho agora, entrar para o lado profissional. Como é que foram as suas primeiras experiências trabalhando, os profissionais? Olha, a minha primeira experiência foi o seguinte, falando numa linguagem antiga, eu acabei o antigo ginásio, hoje chamado ensino fundamental. E cheguei em casa todo contente, porque tinha passado do 4º ano para o antigo científico, que é hoje o ensino médio, e cheguei vibrando, e a minha mãe falou assim, você passou mesmo? Eu falei, passei. Olha, não fez mais que a sua obrigação. O pessoal era mais firme. Isso, mais firme, graças a Deus, eram mais firmes. Foi muito bom, Então, ela comentou, você então vai seguir os passos do seu irmão mais velho. Você agora vai se matricular à noite e vai começar a trabalhar durante o dia. Então, o meu início profissional é um início que eu aconselho a todos os jovens. Eu fui office boy, fui mensageiro, o contínuo, né? E foi muito bom começar por aí, Marchiori, acredite. Começar realmente por baixo e aprendendo a base para depois crescer, né? Porque eu aos 15 anos iniciei como office boy, 10 anos depois, com 25 anos, você já começa a ter algumas vivências de escritório, né? De hierarquia,
conhecer o centro da cidade, como se tomam algumas decisões, de onde vêm as coisas, para onde vão as coisas. Claro. Então, foi de muita valia iniciar por baixo como office boy. Bacana. Né? E aí você decidiu ser engenheiro civil. Como é que foi essa decisão? Sim, olha só como são as coisas. Aos 6 anos, isso eu me lembro perfeitamente, eu estava numa concessionária de automóvel com meu pai. E o chefe da oficina falou, o que você vai ser quando crescer? E eu respondi, eu vou ser igual ao meu pai, vou ser um comerciante. Ele falou, não, você vai ser engenheiro. E eu nunca tinha ouvido essa palavra, engenheiro. E eu falei, mas o que é isso? Você vai fazer pontes, barragens, túneis, estradas e prédios. Bacana. Eu falei, puxa, que coisa. Coincidentemente, neste ano, minha mãe tinha um primo aqui em São Paulo, engenheiro, muito bem sucedido, de uma grande empresa aqui, e ele foi para o Rio de Janeiro e foi me apresentado. Esse é um engenheiro, chamava-se Renato. E aquilo me despertou, então a engenharia me despertou aí. Foi basicamente isso que eu comecei a olhar a engenharia. Né? Perfeito. Mas depois você, mesmo cursando a engenharia, você parou a engenharia para ir para o mercado financeiro? Não, na verdade, eu não parei a engenharia. Né? Eu me formei. Você é engenheiro, então? Sou engenheiro civil, né, formado. E, na verdade, eu casei tarde e eu me dei uma chance. Porque, na época que eu me formei, o mercado de construção estava muito ruim. Muito ruim. E eu, então, resolvi fazer um curso de mercado financeiro, cursos rápidos. Esse curso foi um pouquinho mais longo, 6 meses. Sim. Foi um curso voltado para Open Marketing. Depois, acabei fazendo outros 14 cursos de mercado financeiro mais rápidos, cursos de um mês e meio. Então, eu me tornei analista econômico-financeiro, né, já engenheiro. Sim. E recebi um convite para ser analista econômico-financeiro na Bolsa de Valores de São Paulo, na Bovespa. E eu pensei, bom, vou para São Paulo, sou solteiro, fico 6 meses e 1 ano, não mais que isso. Estou a 29. 20 lá dentro. Poxa vida. Permanência longa, né? Isso. Conclusão, eu me estendi no mercado financeiro durante 11 anos, né? E depois do plano real, então resolvi voltar para a área de engenharia, onde eu já estivera entre estágio e profissão, fiquei 7 para 8 anos no ramo de engenharia no Rio de Janeiro. Mas aí você nasceu a Itália Engenharia em Construções Limitada, a sua empresa. Como surgiu a ideia e a motivação de se construir a empresa? Olha, a motivação foi uma só. Eu não estava frustrado no mercado financeiro, mas existia dentro de mim uma vontade de ter o meu negócio próprio. Sim. Sempre tive essa vontade. De todos os planos econômicos que tivemos, Plano Cruzado 1, Cruzado 2, Política Feijão com Arroz, Plano Bresser, Plano Verão, Plano Collor 1, Collor 2. É muito nome, né? Nunca tivemos um plano tão avisado antes, porque todos esses que eu citei foram surpresas. Sim. Então, o Brasil avisou 6 meses antes, nós vamos fazer um plano chamado Plano Real. Hoje a moeda chama-se URV, e dentro de 6 meses estará o Plano Real. Eu, no mercado financeiro, pensei com os meus botões, puxa, esses caras vão querer acabar com a inflação mesmo, porque eles estão avisando para valer. Nesse instante, reuni os meus 2 cunhados, um engenheiro e outro tecnólogo em processamento de dados. Isso no finalzinho de 94, falei, gente, quando virar o ano, vamos fazer uma empresa de engenharia? Eles falaram, por quê? Porque agora o dinheiro vai sair da ciranda financeira e ele virá para o bem de produção. A inflação vai acabar mesmo. Então, foi essa a ideia de fazer a Itália Engenharia. E começar uma empresa, assim, você já tinha quantos anos nessa época? Nessa época, eu tinha 38 anos, casado e com 1,5 filhos. Estava vindo o segundo. Me conta um pouquinho das dificuldades, porque isso, muitas vezes, serve de estímulo. As pessoas, poxa, eu estou passando por dificuldade, as pessoas pensam assim, poxa, isso não vai passar nunca, isso vai ser complicado. Conta como foi no início para dar essa inspiração para as pessoas. Olha, Marchiori, isso não vai passar nunca, é claro. Nunca estamos na crista da onda. Sim. E nunca estamos na bacia das almas, não é verdade? Essas oscilações existem
e vão continuar existindo. Mas, modéstia à parte, eu ouvi uma frase que a pessoa dizia: ter coragem não é fazer as coisas sem medo, é com medo você realizá-las, está certo? Sim. Modéstia à parte, eu com uma esposa, com uma filha e outra por vir, e com pouco dinheiro, eu tive uma dose de coragem para largar o mercado financeiro de 11 anos de cultura que eu tinha disso, para recomeçar na engenharia. Não quero te dizer que a minha cruz foi mais pesada que a dos outros, mas, primeira providência, eu peguei os meus 2 cunhados para ser meus sócios, né? E montamos a empresa, mas montamos a empresa sem capital, procurando tirar do intelecto, né? Alugamos uma sala de 28 metros quadrados, uma mesa, uma cadeira, e tive a sorte que aquele que deixou a sala deixou uma pilha de 8 catálogos telefônicos que me serviram de prospecção e me serviram para sentar em cima deles, porque eu não tinha cadeira, né? Mas o início foi, de fato, um pouquinho difícil, mas o entusiasmo... Era grande, né? Isso você remove qualquer barreira, né? A questão de financeiro, a administração geral de tudo, a questão de marketing, de você se divulgar, como é que vocês lidavam com isso? Veja, não tinha marketing, mandamos fazer uns cartões. Primeira coisa, pegamos o logotipo da empresa, criado pelo meu sócio, o Carlos, né? Uhum. E eu gostei do logotipo, o outro também gostou. Inicialmente, escolhemos um nome de empresas, né, da empresa. Eu elenquei uma dúzia de nomes e nenhum foi votado, né? E antes de tudo, desculpe me estender, como eu tenho 8 anos a mais do que o meu sócio e 12 a mais do outro sócio, que hoje não está mais na sociedade, existia um pouquinho de respeito, eles paravam para me ouvir um pouco, né? Então, eu elenquei 12 nomes das empresas e, antes de formar a empresa, eu disse: todos aqui tirarão igual, 33,3 para você e para você, para não ter problema, claro, de quem tira mais. E disse: se 2 tomarem uma decisão e o terceiro não quiser, esse terceiro é voto vencido. Conclusão, eu elenquei o nome Itália Engenharia, eu elenquei 12 nomes, e um dos sócios, o Carlos, falou assim: não, Itália Engenharia. Eu falei: pelo amor de Deus, isto aqui não é cantina, não é tratoria, muito menos pizzaria. Vamos botar um nome técnico, né? E o terceiro sócio gostou do nome Itália. Então, ambos gostaram, e eu disse: não, esse nome não vai ser. E um deles disse: você foi voto vencido. É verdade. Você criou a regra. Isso. Então, acabou ficando. Quais são as principais atividades hoje da sua empresa? Olha, a Itália Engenharia, ela realiza projetos e obras, e com responsabilidade técnica. Eu digo com responsabilidade técnica porque nós temos engenheiros responsáveis por isso. Entendi. E nós atuamos na área civil, elétrica e mecânica, né? E dentro desse trinômio civil, elétrica e mecânica, nós temos obras próprias, fazemos obras para iniciativa privada e obras públicas, né? Bacana. Bom, Ítalo, nós vamos um pequeno intervalo agora, mas nós voltamos no segundo bloco com você, contando um pouquinho mais das especialidades da empresa dele, a Itália Engenharia e Construções, e também contando um pouco mais da vida empresarial do Ítalo Salvador Figlino. Espero você no segundo bloco. Até lá.